galera que acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui com vocês, sou Fabrício Galvani e vocês estão ligados em mais uma live aqui do canal Olho no Óleo no Instagram. É isso aí, pessoal. Nessa quinta-feira, né, a gente vai começar aqui uma live, né, com Silvio Frasson da Repsol, né? Então, a gente já vai passando alguns recados aqui, dando, obviamente, uma boa noite a todos que já estão entrando aí, prestigiando aqui as nossas lives no Instagram. Pessoal, um recado rápido aqui antes de iniciar a live. Se você quer participar das nossas lives aqui, né, sempre 24 horas antes da gente começar uma live, a gente coloca nos stories, né, do Instagram, né, um postzinho lá para que você participe com suas perguntas. Então, de antemão, já agradeço a todos que fizeram suas perguntas lá. A gente remanejou as perguntas aqui dentro dos contextos, algumas perguntas bem semelhantes, né? Então, a gente vai repassando isso daí para o nosso amigo Silvio, né, que já deve estar para entrar aí na live, acredito eu. Deixa eu verificar aqui. Quero dar uma boa noite a todos aí, né, o Fran Sérgio, Delega, Michael, Teller Guarani, Edson, PH Race, né, toda a galera aí entrando em peso, Vinícius Alberti, né? Ô Vinícius, forte abraço aí, a gente vai estar aqui também na nossa live, né, Vinícius? Deixa eu só verificar aqui se o nosso amigo Silvio Frasson já está aqui, né, para a gente convidá-lo, né? Ele já deve estar para entrar, tá, galera? Então vamos aguardando mais alguns instantes. Então, como eu ia falando, né? Aí, ele já entrou aí, né? Já vou convidar ele aqui para a gente dar início aos trabalhos e não perder tempo. É isso aí. É isso aí, Silvio. Beleza. Acredito que o áudio esteja ok, né? Visibilidade também ok. Vamos ver. Ô, Silvio, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? E aí, Fabrício, beleza? Maravilha. Silvio, antes de iniciar, você está tudo beleza? Seu áudio está chegando aqui, ok? Confirma para mim se a minha imagem está ok para você também. Tá legal. Tô te vendo bem. Tá, não tá cortada a cabeça não, né? Tá bem no limite. Acho que tá igual a minha aqui, tá no limite. Tranquilo, eu vou dar um grauzinho aqui, mas é isso daí. Bom, pessoal, a gente vai começar essa live aqui. Vamos falar com respeito a lubrificantes 4 tempos, tá? Voltado aí para motocicletas. Claro que tem muita informação que o Silvio vai passar aqui para a gente que também acaba se aplicando em motores de veículos. Mas vamos dar início aí, Silvio. Por gentileza, se apresente. Quem é Silvio Frasson, né? Qual que é a empresa a qual você pertence? Vamos lá. Legal. Bom, antes de mais nada aí, Fabrício, queria te agradecer imensamente o convite, a abertura no seu canal e te elogiar pelo trabalho. Tenho acompanhado já tem algum tempo. Você está nessa estrada aí de analisar de uma maneira bem séria a parte do lubrificante, que eu particularmente me identifico aí com o tipo de coisa que você faz, olhar detalhes e tudo mais, né? Então, primeiro, parabéns. Primeiro de tudo, parabéns e obrigado. Obrigado, eu que agradeço, né, a sua presença aqui, por você ter aceito esse convite aqui. Isso só vai trazer mais, vai agregar mais conhecimento aqui para o pessoal que está aqui disposto a obter mais conhecimento, mais informação no ramo de lubrificante, né, Silvio? Legal, vamos trocar uma ideia aí, né? Bom, da onde eu venho, né? Primeiro, meu nome, de novo, né, como Fabrício iniciou, Silvio Frasson. Hoje eu trabalho na Repsol, já estou há basicamente 3 anos aí nesse projeto com a Repsol no Brasil. Eu tenho uma carreira um pouquinho mais longa que isso, né? Já trabalho com lubrificantes aí desde 2001, participei de processos industriais com grandes multinacionais aqui no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer gente muito boa, como o Marcelo, que fez a live aí na semana passada, Marcelo Beltrán, aliás, um abraço aí, Marcelo. E nesse caminho eu acabei tendo uma escola muito grande com lubrificante, desde o lubrificante industrial, né, até lubrificante automotivo. Então eu tive antes uma experiência de 10 anos de processos produtivos, minha formação é engenheiro de processo, e aí teve mais quase, estou indo para 18, 19 anos aí na área de lubrificante. Então, nesse caminho a gente acabou aprendendo um pouquinho do que tem de informação e de mitos e verdades dentro desse mundo. Com certeza, tem muita bagagem para compartilhar com a gente, viu, Silvio? E já de início, pessoal, conhecer até um pouco melhor a questão da própria Repsol, né? Ela teve no Brasil há um tempo atrás, em parceria com a YPF, né? Teve um período ali que teve uma fusão, depois quebra de fusão,
ficou um pouco sumida e agora, assim, está voltando com um trabalho bem feito, que vocês têm feito, a gente tem notado, né? Porque aparece na mídia, aparece nos eventos, né? Está aparecendo na prateleira do consumidor, então sendo uma opção a mais ali para o consumidor na linha de 4 tempos, principalmente. O que você tem para falar para nós aí desse contexto aí da história da Repsol aqui no nosso país, da espanhola? Vamos lá, né? Vamos identificar um pouquinho aí desse contexto. Bom, a Repsol é uma multinacional espanhola, eu queria já deixar um pouquinho dessa história aí para todo mundo. É uma multinacional espanhola que ela deriva de uma estatal espanhola, né? E vira empresa privada, né? Logo na década de 80, mais ou menos. E a marca Repsol, na verdade, ela nasce de uma marca de óleo do grupo estatal até então, que chamava Repesa, né? Então, quando ela foi privatizada, ela pega a marca do óleo, que chamava Repsol, que era Repesa Óleo, Repsol, e vira um brand, né, internacional. Aí o que acontece? Ela usa o processo dela no Brasil efetivamente em 1996, né? É o ano que ela entra para o Brasil. Em 99, já uma rede de postos, inclusive, né? Ela é uma empresa multinacional que ela parte de extração do petróleo e tem o ramo de lubrificante, né? Só fazendo uma parte, Fabrício, alongando um pouquinho essa história até chegar onde você me perguntou, para você ter uma ideia, hoje a planta da Repsol na Europa, na Espanha, é a maior produtora de grupo 3 da Europa. Então a gente fornece para grandes marcas desde a Europa e traz também esse grupo 3 aqui no Brasil porque é de altíssima qualidade. A gente tem um acordo mundial com a SK Lubrificantes, que é um grupo malaio, né? Um acordo de tecnologia. Então a gente acaba fornecendo o grupo 3 para grande parte dos nossos próprios concorrentes, né? Esse mercado, você sabe que ele é muito pequeno, no mercado do óleo básico, né? Então, ora eu preciso que você me fabrique, ora eu fabrico e vendo, né? Além disso, ela é uma grande fornecedora de polímeros. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem fornecimento de polímeros plásticos para algumas indústrias automotivas. A gente tem sensores de borracha para fabricação de pneu, né? Temos clientes mundiais como Pirelli, Michelin. Então, é uma empresa que é mais complexa do que o lubrificante, né? Por isso que, para dar a introdução disso, né? Quando ela entra no Brasil, ela entra com uma compra de postos de combustível. Na Europa, por exemplo, a gente é líder na Espanha, em Portugal, agora comprou mais 250 postos no México, o ano retrasado, e tem uma amplitude de crescimento. No Brasil, a gente está de olho nesse mercado também. Então, ela tem uma derivação grande. Mas vamos lá. Em 96, ela entra com a compra de postos no Brasil, né? Também com refinarias. A gente ainda tem uma refinaria no Rio de Janeiro, em parceria com a chinesa Sinopec, né? E começa o trabalho de lubrificante. Em 99, ela compra 97,81% da YPF, que era uma estatal argentina, né? E esse processo vai rodando basicamente até 2007, né? Onde chega-se aí o auge, e o governo argentino começa a ter algumas intervenções nessa época. De 2009 acontece uma jogada, vamos dizer assim, um pouco ortodoxa. O governo argentino ele desapropria as ações da YPF que eram do grupo Repsol e há uma divisão clara dentro do mercado em relação a isso. Então, a Repsol acaba tendo não acesso aos ativos, tem que separar esses ativos. Como aqui no Brasil, a gente tinha um acordo com a Volkswagen de enchimento na época, tinha os postos de serviço, tinha a refinaria, houve uma divisão desses negócios. E aí, então, em 2012, o governo argentino de fato, paga essa dívida, porque ele simplesmente sacou e não pagou na época. Entendi. Falou, sai para lá que aqui é meu. Não é mais seu. Isso tudo que você fez não é mais seu, né? Agora é meu. Então, o que acontece? Em 2012, acontece um acordo de separação efetiva dos ativos, e esse acordo inclui a venda dos postos que ocorreu na época para o Grupo Ali, a separação das refinarias que eram única exclusivamente da Repsol em si, e ela faz um acordo com a Sinopec, e a parte de lubrificantes, as duas marcas já conviviam. Então, você continuava vendo a Extra Live na vida, outros nomes que são da marca Sinopec, né? E você via a Repsol muito mais dominante, né? Como se a Repsol fosse uma marca premium do próprio grupo, né? Só que por conta dessa divisão, em 2013, ela é obrigada a deixar o Brasil por 2 anos. Então, esse acordo de separação envolveu essa
essa saída da Repsol. Não foi deliberada, não foi a Repsol que decidiu sair, né? Mas por esse acordo a gente sai. Então, de 2013 a 2015, a gente fica fora do mercado brasileiro. E na mesma data onde a gente sai, em 2013, a gente registra um novo CNPJ e começa uma nova história em 2015. E é essa história que hoje eu faço parte. Maravilha. Você pegou esse bonde depois que teve a inserção novamente no Brasil. Exato, eu peguei a segunda fase. Uhum. Maravilha. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, viu, galera? Muito obrigado aí. E vamos dar início aqui, Silvio, né? Você falou com respeito a mito e tal, vamos focar agora dentro do nosso objetivo aqui, dentro da questão aí de olhos 4 tempos. Foi muito importante essas informações, muita gente desconhece, então é bom dar uma aclarada, né, nas informações, para o pessoal conhecer um pouco também da história que faz parte aí, né, do nosso presente. Essa questão, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Eu lanço isso aí para você trazer com boa propriedade de informações para nós. A questão tem um lubrificante na motocicleta lá e a recomendação é um lubrificante mineral. Vamos falar só do básico, né? Vamos supor que ele está mantendo os outros parâmetros de especificações. A pessoa pode alterar esse lubrificante para um lubrificante sintético ou semissintético e, já emendando nessa pergunta, isso ele vai poder rodar mais colocando um produto de base melhor ou não? O que você tem para dizer para nós aí? Vamos lá, o primeiro mito é da quilometragem. O que acontece? Na verdade, você tem você pode fazer substituição do grupo, sempre que você estiver escalonando de bases inferiores para superiores, obviamente você está melhorando a vida útil do teu motor e o desempenho da tua máquina. Então, isso vale para carro, vale para moto, vale para caminhão, né? Pode ser feito sim essa substituição. Existia algum tempo atrás muita preocupação quanto à limpibilidade em relação às bases de óleo, né? Hoje em dia isso está muito mais factível, né? Você pode fazer, não é mistura, mas por exemplo a substituição, obviamente a primeira troca a partir de uma substituição você tem que fazer ela com tempo reduzido, mas logo depois você seguir o máximo que o seu fabricante de motor indica. Então não é a base. Entenda dessa forma aí, né? A base do lubrificante não é que ela dá mais quilometragem, ela dá mais condição de você fazer uso do seu motor. Se isso é um uso severo, obviamente você vai ter uma condição de fazer um uso severo com mais segurança. E se isso é um uso moderado, você vai poder fazer um uso moderado mais prolongado, né? Mas isso os fabricantes já definem dentro do próprio da própria especificação do motor, né? Porque assim, até pegando o gancho, Fabrício, é importante dizer que nós não desenvolvemos o óleo e vamos na fábrica e falamos, aqui, eu tenho um óleo para o seu motor. Pelo contrário, eles entregam um projeto de motor e falam, olha, eu tenho esse projeto, ele vai funcionar com esse parâmetro de combustão, com essa folga, com esse torque, com essa rotação máxima, e eu preciso de um lubrificante que seja adequado para isso, né? Então, é importante que isso realmente tenha uma diferenciação muito grande. Não existe milagre no lubrificante, existe cumprimento de norma. A partir daí que a gente desenvolve. Maravilha. Ô Silvio, só interrompendo um pouquinho, tem o pessoal comentando que o seu áudio está um pouco baixo. Você está Deixa eu substituir o fone. É que eu estou com fone sem fio aqui. Coloca um outro fone aí, que com certeza vai melhorar aí. Vamos lá. E aí, melhorou? Agora tá show. Eu estava te ouvindo perfeitamente, mas é que teve outras pessoas aí que estavam reclamando, então o pessoal que estava reclamando, por gentileza, dá uma confirmada aí. Se eu vai começar a falar de novamente aí, vocês falam se tá ok ou não. E até um rapaz perguntou aqui, né, aproveitando esse gancho, você comentou, que você falou, que altera o básico, obviamente isso não vai alterar o período de troca, né? Você vai manter porque você vai ter outros benefícios, que é o desempenho, a longevidade desse motor. Aí ele até perguntou ali, né, o Repsol 2050 dura qual quilometragem? Esse é legal. Essa eu gosto de responder e eu gosto de responder de novo em cima de manual, né? O que acontece? Todos os nossos óleos são desenvolvidos de novo em cima de projetos de motor, né? O que acontece? O projeto de motor ele já está desenhado por uma quilometragem. Então, por exemplo, eu tenho alguns manuais aqui de época onde a gente pode referenciar
E você tem, por exemplo, motos falando de 1.000 quilômetros de troca, existe sim, não é mito, né? Mas você tem, por exemplo, a Honda falando de 4.000, a Suzuki falando de 3.000. Então, isso depende da tua moto, né? Isso é importante dizer. Só tem um porém, gente. É duas coisas que a gente não observa em manual para falar de quilometragem. O que eu posso dizer para vocês, nosso óleo é desenvolvido para quilometragem que tem a exigência do motor que você usa. Então, beleza. Desde que, vamos lá. Primeiro passo, olhando no teu manual, normalmente tem algumas recomendações, que é a viscosidade em si. Então, se a moto é desenhada para 20/50, você está usando 20/50, estamos dentro do padrão, ok? Beleza, podemos seguir o manual para frente. O manual na frente, ele ainda faz uma menção quanto à troca. 3.000, 2.000, 4.000, vamos lá também. Legal. Obedecendo isso, o manual faz uma outra menção, verificar periodicamente ou diariamente o nível de óleo, né? E outra, que tipo de uso você faz do seu equipamento. Então você pode considerar que dentro desse Perdeu um pouquinho a conexão aqui com o Silvio, pessoal, mas já está voltando. Voltou, Silvio. Voltou. Então vamos voltando um pouquinho. Então, o óleo está desenhado para essa especificação, né, para cumprir esse rendimento em termos de quilometragem. A única coisa que existe de diferença, e isso vale para todos os óleos, tá? Não é o óleo da Repsol. Lembrem-se que no motor a combustão de moto existe uma interferência de combustível, um residual de combustível muito grande. E o nosso combustível no Brasil ele é bom por ter álcool e ele é ruim por ter álcool. Ele é bom porque ele dá realmente um rendimento maior, né? Assim, teve um colega que fez uma live essa semana e ele fala, é verdade, né? O álcool é a forma da gente colocar oxigênio líquido no combustível para fazer render mais, né? Então isso é fato, isso é verdade. Existe uma melhora nesse aspecto. Porém, ele aumenta também a oxidação superficial do óleo. E o óleo de moto, caracteristicamente, é contaminado por residual de gasolina. Então, só por isso, você já reduz em média 25% da qualidade, da capacidade do óleo presente dentro do motor da tua moto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se tudo tivesse de acordo, você fez a sua manutenção, a sua verificação, você anda decentemente, usa uma boa gasolina e mantém o óleo de boa qualidade, você já tem, pelo fato de existir o álcool dentro do combustível, uma perda de cerca de 25% de rendimento do lubrificante. Isso é para qualquer marca, tá? Não é só. Então é seguro você pegar a recomendação do manual, se você faz tudo certo, desconsiderar cerca de 25% de rendimento da quilometragem como forma de segurança por tema de combustível, tá? Isso é uma informação importante, porque o mercado brasileiro e chinês sofre muito com isso. Você comentou num ponto muito, muito crítico, que é essa questão aí da contaminação, né, por combustível, né? Muitas vezes até uma suposta diluição, uma mistura às vezes um pouco mais rica, que acaba tendo nas motocicletas, e uma moto desregulada, né? Muitas vezes a pessoa não faz aquela manutenção, né, preventiva na motocicleta, de levar no mecânico, fazer uma regulagem de válvula ou qualquer outro componente ali que precisa de ter aquele cuidado adicional. E aí chega o momento, né, que a pessoa não percebe às vezes tanto que está acontecendo, está tendo esse problema, e o lubrificante está sendo ceifado, né? Vamos falar aqui um combustível adulterado, por exemplo, que aí também. piora muito mais. Muito. E a própria forma de aceleração, Fabrício, ela é importante. Por exemplo, se eu tenho uma moto de pequeno porte, ela é refrigerada a ar. A grande maioria no Brasil é refrigerada a ar. Está mudando um pouco esse conceito. É um pouco difícil de mudar por causa da estrutura da moto, mas ela é refrigerada a ar. E é muito comum você ver a moto, primeiro, da partida, acelera e sai, quer dizer, você já tem um desgaste aí muito prematuro do motor. Segundo, você tem pequenas distâncias em alta rotação. Então você eleva o limite de cisalhamento do óleo a um ponto extremo em pouco tempo. Então isso também acaba degradando mais o óleo. A forma de conduzir também tem a ver com a durabilidade, tanto do lubrificante, dos próprios componentes internos, embreagem, câmbio, uma série de coisas aí que vão atrás dessa história. Né? Às vezes você para no semáforo, tá aquele cara ali, acelerando sem parar a moto. E ele acelera, né? Bota 5.000 giros na moto e para 2 casas para frente. Isso é comum. Então, esse tipo de pilotagem, né, vamos dizer assim,
cai ali, vamos dizer, num regime bem severo, que prejudica muito o lubrificante. Falando aí, dentro dos lubrificantes aí, Silvio, que a Repsol traz para o nosso país, ela atualmente produz aqui, os lubrificantes, falando, vamos até fechar o foco na linha 4 tempos, que é o nosso tema aqui. Ela produz aqui no Brasil ou ela importa esses lubrificantes? A gente tem os dois modelos, né? E funciona um pouquinho diferente da forma que a gente estava aí antes de 2013, né? A gente tem uma fábrica no interior de São Paulo hoje, que é uma fábrica que a gente contrata a estrutura física dela, mas a gente tem toda a ordenação de processo. Então eu faço compra dos óleos básicos, das embalagens, da matéria-prima auxiliar, que são rótulos, etiquetas, tampas, né? E trago o óleo básico sintético, que eu sou produtor, tenho uma alta qualidade, para mim trazer Ex-Works é bem mais fácil. Eu trago sintético de fora e óleo mineral, infelizmente, a gente tem que comprar localmente, a gente usa a base virgem do mercado local, né? Essa fábrica ela faz o blend para mim e devolve produto pronto, mas eu faço toda a parte de controle de qualidade e aquisição. Então é assim que funciona. Essa é uma parte do modelo. A gente chama isso de modelo de maquila, né? Maquila era o termo que se usava antigamente quando isso nos tempos feudais, você ia com o seu produto, entregava para um engenho, por exemplo, engenho de farinha, ia com milho, entregava para o engenho de farinha, no engenho ele fazia farinha, ficava com uma parte da farinha e te devolvia farinha. Então, esse é o processo de maquila, né? Nesse caso, o que a gente faz eu compro matéria-prima, entrego a matéria-prima, a quantidade que eu quero que seja produzido, eles me devolvem tudo embalado e tenho o meu estoque. Alguns outros produtos, por tema de tanto referenciar o volume de produção e a estratégia de venda, a gente prefere trazer importado. Então, eu tenho tanto produto nacional quanto produto importado, e os dois controles são feitos pela Espanha no nível de qualidade. Então, o fato de se fazer aqui ou acolá, isso não tem diferença desde que você respeite os níveis de qualidade de cada processo, né? E aí não só produto, mas produto e processo. Muito bem. Dentro a Repsol, ela trabalha, né, ela está aí dentro da competição já há muitos anos, né, principalmente MotoGP, né, 52 que é uma grande anos desde a primeira corrida. que é justamente uma grande vitrine, né, para qualquer fabricante de lubrificante, e uma grande oportunidade de testar produto e obter know-how. Qual que é o lubrificante hoje utilizado dentro da MotoGP, por exemplo? Você sabe informar isso para nós? Qual que é as características desse óleo? É um óleo sintético? Qual que é a viscosidade? Tem uma coisa bem interessante quanto a isso. Em maio de 2018, eu fui para Madrid conhecer o nosso centro de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, só em laboratório são 150 pesquisadores. O nosso centro de tecnologia é bem grande. E eu tive a felicidade de conhecer a bancada de teste, da onde a gente faz todas as homologações. E a Repsol, por exemplo, é a única empresa do mundo que tem um motor Honda Competition dentro do seu próprio laboratório. Eu sou funcionário da Repsol, e a hora que eu cheguei lá, eles fecharam a porta e baixaram a tela do computador. Para você ter uma ideia do nível de segredo. Segredo industrial. Mas é uma coisa bem legal, né? Eles deram outras informações e isso vem no nosso frasco também. Todo mundo sabe que na competição se interfere muito quando você tem circuitos que tem mais curva ou mais reta, ou você tem uma inclinação maior, ou você tem, enfim, as características de cada circuito são extremamente diferentes. Como é que eles fazem isso lá? A Repsol também produz combustível. E você não pode mexer muito no projeto da máquina, né? A GP também, assim como a Fórmula 1, tem uns limitantes lá. Então, as únicas coisas que você tem para fazer qualquer tipo de ganho é o lubrificante e o combustível. Então, para cada circuito, eles fazem a regulagem da moto para um lubrificante e um combustível. Essa equalização é o que dá o desempenho na moto. Por exemplo, um circuito de alta que tem muita reta, o que você precisa? Aceleração final. Você precisa o máximo de extensão de potência da moto, ok? Um circuito que tem muita curva, o que você precisa? Um grip bom de embreagem e uma potência de torque de saída extremamente enorme, porque esse milissegundo vai fazer você disparar, frear no último minuto e disparar no primeiro segundo, no primeiro minuto. E isso faz extrema diferença dentro do lubrificante.
Dado essa informação, o que acontece? A cada ano e meio, mais ou menos, e esse ano é o ano que isso vai acontecer, a Repsol pega essa linha que ela competiu nos circuitos anteriores, ela verifica como é que a nossa linha Racing ela está desenhada, transforma isso para um padrão urbano e de circuito e joga para o mercado. Aqui eu tenho um exemplo para vocês verem aqui, ó. A gente tem esse selinho aqui, ó, no nosso Moto Racing, que está escrito from the race to your engine. Então, saindo da corrida para o teu motor. É literalmente isso que acontece. Depois que eles equalizam essas corridas, passado um ano e meio mais ou menos, eles fazem a revisão dos aditivos que usaram na corrida e jogam para dentro do frasco para que você tenha acesso dentro da tua motocicleta. Essa é a nossa linha top, a linha Racing. Ela realmente deriva da pista para a rua. E então não tem, digamos assim, uma característica única, né, durante toda a competição. Isso vai alterar conforme você falou aí, né, topografia, número de curvas, né, e retomadas que é necessário aí. Muito legal essa informação que você está passando para a gente. Chegaram a um termo, eu tive falando com os engenheiros da Honda o ano passado, que é um grupo que trabalha interno. Eu falo da Honda, mas é engenheiros da Repsol com acesso à Honda, né? Que a gente fez alguns testes aqui, tava com uma equipe, inclusive no Brasil, correndo com o nosso óleo, né? E eles falaram exatamente isso, né? Falou assim, olha, pra gente é muito gratificante ver as pessoas terem acesso a isso, porque muita gente acha que é algo mirabolante ou que é só viscosidade. Não, existe um conceito de engenharia líquida que faz realmente você ter mais ou menos desempenho dentro da tua máquina, né? E por isso a necessidade de conservação e tal. Outra característica interessante que eles colocaram nessa linha Racing, e aí foi essa discussão também, falou assim, cara, a gente não quer, nem todo mundo é competidor, mas a gente quer que todo mundo tenha acesso a essa tecnologia. Então o produto não tem limitação da quilometragem, ele segue a norma do fabricante. Essa equalização que eles fazem para colocar na rua é justamente equalizar. Então a Honda fala de 6 mil, 8 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, vai correr 10 mil, vai andar 10 mil. A Suzuki fala de 8, vai andar 8. A Harley fala de 8.600, por causa das milhas, vai andar 8.600. Então, essa equalização, eles estão preocupados com esse acesso, que todo mundo tenha acesso à tecnologia na rua. É muito importante você comentar essa questão de ter acesso a produtos de tecnologia mais avançadas, né? Essa linha Racing, você sabe me dizer se é possível informar ou não, ela é produzida com básico do grupo 3, grupo 2, qual que é o tipo de óleo básico? O óleo básico, basicamente, tem que ser sintético, porque assim, as motos, quanto maior... Isso é uma informação à parte para a gente chegar, né? Lembrando, a gente tem sempre que lembrar que sempre que eu evoluo, eu falei isso, né? Eu saio do mineral para o semissintético para o sintético, eu estou falando em prestações térmicas internas dentro do equipamento que são importantes. Então, quanto maior a minha resistência térmica desse produto, mais eficiência ele vai dar. É o conceito de eficiência energética. Então, partindo sempre para o sintético, é onde eu vou conseguir essa melhor eficiência energética. Então, sim, a nossa linha Racing é basicamente formulada, assim, totalmente formulada com óleos sintéticos e outros pós de pirlim-pim-pim que eles colocam lá dentro para poder dar um rendimento que dá, e realmente a gente vê isso na competição e tem ouvido isso do mercado também, né? Isso é a parte legal, essa é a parte que eu mais gosto. Eu tenho feito alguns amigos aí no mercado e falo, poxa, realmente o óleo faz diferença. Faz diferença, não aqui falando única e exclusivamente de Repsol, mas desde que você use um óleo de qualidade, você vai ter uma referência diferente no teu motor, né? Isso você sente, né? Sente na embreagem, sente no torque, sente na potência. Isso o próprio piloto, né, vamos dizer assim, né, o próprio motoqueiro, motociclista, ele pode ter uma percepção mais notória, até comparativa de um produto com o outro, né, ali na retomada, aceleração, no próprio funcionamento ou partida engate, né, da motocicleta. Ele consegue ter uma percepção disso. A gente já chegou a comentar isso. Eu falo que o primeiro sinal de um óleo de boa qualidade é como é que a tua embreagem e teu câmbio responde. Muito mais do que a explosão. Não. Ou a explosão, um mecanismo de lubrificação, refrigeração, vai funcionar com qualquer óleo por um tempo. Agora, embreagem, caixa de câmbio, não. Eles respondem rapidinho. Eu diria que são as crianças manhosas da moto, né? Eles respondem rapidinho.
Até teve uma pergunta que o pessoal deixou lá no post, lá pra gente, né? O pessoal comentou lá, dependendo do lubrificante, pode-se ganhar HP? Né? Ou seja, você pode ganhar, né, uma cavalaria aí, né, de desempenho, né, no motor da motocicleta, Silvio? Pode justamente por esse conceito que eu falei para vocês. Desde que você, vamos dizer, se você gasta menos energia para produzir a mesma potência, você tem energia sobrando para fazer mais. É um conceito de equilíbrio energético. Agora, se você tem que gastar toda a energia já de cara, você não tem muito mais o que dar. Esse conceito varia muito, e isso é uma das coisas que a gente chama muita atenção quando vai falar com os usuários, né? Olhem o índice de viscosidade dos lubrificantes antes de aplicar na tua moto. E aí você vai ver o que é a diferença térmica. O índice de viscosidade está relacionado, o Fabrício, você fala muito aí no teu canal quando vai fazer as análises, e é fato, sempre que você tem um índice de viscosidade alto, o que acontece é você ter como referência uma capacidade ou uma matriz energética de mais economia, de mais extensão de potência. Então, se você consegue o mesmo ponto com menos temperatura, você tem mais o que dá naquele motor. Então, sim, a troca de lubrificante pode ganhar potência, pode ganhar sem necessidade de aditivos ou nada. E eu gosto de fazer esse comparativo cru, né? Cara, tira o que você usa do jeito que você usa, põe o que você quer usar e compara. A gente tem feito alguns testes aí por desafio, né, dos nossos colegas de rua aí, em dinamômetro, e consegue perceber isso. Eu não interfiro, eu gosto muito de acompanhar, mas não interfiro. Como é que você mede? Ah, quer medir com ar desregulado, quer medir com aceleração variável? Faz do jeito que você faz. Coloca um e coloca outro e vê o que você mede. Agora tem caras profissionais aí que fazem com um esmero que é bonito de ver. Toda a rigorosidade possível. Mas é bom ter tipo esse feedback, esse retorno pessoal que tem essa cautela em buscar o melhor, mas buscar o melhor de uma forma correta, né? Que tem uma prova de desempenho ali. Até eu comento muito no canal o uso de análise do lubrificante para melhorar a sua interpretação e você conheça mais desse lubrificante, né, não só do uso do óleo novo, mas principalmente do óleo usado. Claro. Que eu queria até te perguntar, dentro da linha de produto de vocês, né, vocês têm ali 2 produtos, né, até queria que você explicasse para a gente a questão da aplicação off-road, né, e road, né? Você tem um produto da linha Racing, se não me engano, que atende essas especificações aí. Eles têm características muito semelhantes, né? É o moto off-road, 4 tempo, e o moto ATV. E se a pessoa pegar um produto e outro, olhar ali pelo frasco, a própria ficha técnica, ele tem características praticamente idênticas, né? O que difere na prática um produto do outro? Senão a pessoa fala, esse aqui é para fora de estrada, esse aqui é para estrada. Não, na verdade o ATV e o off-road são 2 linhas que a gente direcionou um pouquinho. Existe uma pequena diferença, mas que quimicamente, se você faz a análise da ficha química, inclusive quiser usar um no ambiente do outro, não tem problema nenhum. Talvez um pouquinho mais de apelo de marketing, tá? Sendo muito claro com isso, e aí direcionar um mercado para o 4 rodas e o outro para o off-road. Eu tive recentemente no Peru, a gente estava discutindo tecnicamente isso com a linha mundial, até pensando em como é que a gente de repente mescla isso tudo, mas são produtos muito similares, tem um apelo muito mais na técnica, mas sim, são produtos que estão voltados. Quais são as 2 características assim que para o mercado ATV e off-road influem muito? Baixa velocidade, baixa troca de calor. Então tem um pouco de similaridade no uso, mas volta-se um pouquinho o off-road por um limite de cisalhamento e extensão térmica maior, apesar do IV dos 2 ser praticamente idêntico, né? E no caso do ATV, você nem tem tanto, você tem mais a questão do torque, né? Porque ele tem muito mais peso para carregar. Então tem um apelo um pouquinho diferente. Mas os 2 produtos são da linha sintética também. Como é que a gente classifica, né? A linha sintética hoje a gente tem o Motomatic MB, que é um 1030 sintético para scooter, o 1040 off-road e o 1040 ATV. E aí a linha Racing com quase todas as viscosidades, só o 1030 que não para a linha Racing, porque é muito restrito o mercado 1030, mas a gente já está
Tem um produto na Espanha que é um 1030 homologado pela Honda, justamente para CBR, só que ele é API SJ. Como a comunidade europeia não se liga muito com a API, a gente não pode trazer ele para o Brasil. Mas a gente está pensando em estender. E a linha Racing, né, ela já vai do 540, 1040, 1050, 1060, que é um óleo que está despontando legal aí, principalmente para até o PH Race aí acessou aqui agora a live, ele pediu para você falar um pouquinho aí, né, dar uma palhinha desse lançamento aí do 1060 e ele é voltado mais para qual tipo de motocicleta, né? Quem recentemente mudou a viscosidade de aplicação foi a Polaris e a KTM, basicamente as duas. A Indian já tinha alguma aplicação, enfim, mas ele entra nessa característica basicamente, acho que da KTM e da Polaris e alguma coisa aí que se tinha de outras especificações de moto maior. Então, 540, 1040, 1050, 1060 e 1550, né? Então a gente, na linha Racing, tem todas essas viscosidades aí, né? Todas elas com alto índice de V, todas elas com uma carga de aditivação superior. Por isso, você pode identificar que a nossa linha ela tem cor específica. O frasco é laranja, né? Então, todo frasco é laranja, mas aí essa faixinha muda, né? Então, aqui, por exemplo, o vermelho é o Racing, o azul é a linha sintética que entra o off-road e o MB, o verde, o azul claro é a linha semissintética e o verde é o mineral. Então dá para identificar pelo rótulo aí as classificações nossas. Maravilha. Pode falar aí que eu li a mensagem do PH aqui, tá falando da Ducati. vamos falar. Calma aí, PH. Você comentou com o Jaso MB, né, essa questão do lançamento aí para as scooters. A gente perdeu um pouquinho a comunicação, mas acho que já voltou aqui. Você está me ouvindo, Silvio? Tô te ouvindo, pode falar. Beleza. Então, porque que, assim, já tem scooter há um bom tempo no mercado, né, que recomendava o Jaso MB. Claro que o Jaso MA é uma opção que supera ali e tal, e pode ser utilizado, né? Isso baseado na própria norma Jaso. E por que não tinha esse produto disponível aqui para nós no Brasil, o Jaso MB, há já um bom tempo, e agora, né, foi uma questão mais de demanda? Como é que é? O que você pode falar aí para nós? Na verdade, desde que a gente voltou em 2015, a gente já tinha os Jaso MB. Aqui o mercado reconheceu muito pouco ele como necessidade. E aí tem alguns problemas também que são dos próprios fabricantes, né? Se você pega, por exemplo, algumas scooters que já estão no mercado há muito tempo, eles não fazem menção a Jaso MB, né? E ok, eu até entendo isso, porque são corporacionados. Você pega alguns... É incrível ver alguns manuais ainda que fala de API SJ, né? Então, de fato, eles não têm essa preocupação, né? A Jaso, ela vem numa normativa um pouquinho mais fora o controle de API, de aditivação, obviamente, né? Sempre o maior API vai ter melhores características para o lubrificante, mas a Jaso, ela se especializou no controle de atrito, e hoje a gente fala de Jaso, controle de atrito entre outras normas, né? Mas, por exemplo, a Jaso, é importante lembrar que você falou da Jaso MA, a Jaso MA1 e a MA2, que muita gente acha que é evolução da MA, na verdade é um contexto de limite superior e inferior dentro da MA, né? É uma subcategoria. Eu peguei a MA que era desse tamanho, dividi a parte superior, chamei de MA2 e a parte inferior de MA1, mas está dentro do mesmo quadrado ali, né? E isso é importante dizer porque até antes de 2011, que foi a última regulação de divisão, onde a Jaso fez as duas especificações com os limites superiores e inferior, e aí em 2016 ela institui o selo com o registro oficial, tudo basicamente se considerava MA, inclusive alguns manuais. Eu peguei um manual 2017 com um 1040 Jaso MA. O que você tem que escolher, na verdade, é o seguinte, né? Para algumas máquinas você não vai conseguir realmente ver a diferença.
Mas sempre que você opta pelo MA2, você está falando de um maior controle de atrito, né? Uma maior, é o atrito dinâmico, é o atrito estático e o atrito de parada, que eles chamam, né? O timing de parada. E isso vai dar a diferença na condutibilidade da moto. Então, isso é importante que as pessoas estejam ligadas, porque, obviamente, isso tem uma percepção maior, né? Desde que, vamos voltar para trás, voltar da viscosidade de novo correta, né? Você já tem se a viscosidade está correta, você está usando o 10-30 que é recomendado e não o 20-50, aí sim você vai começar a perceber, a partir das 300 cilindradas mais ou menos, o que é o grip de saída, o grip de troca de marcha em movimento e o timing de parada que a JASO diz respeito, né? Então, resumindo isso, o JASO MA2, todo JASO MA2 é um MA, né, e nem todo MA é um MA2, né? Basicamente por isso. E o MB, ele nasce em 2006, anterior a isso, ele nasce em 2006. A norma MA já existia e o MB também, né? Porque scooter não é novidade, né? Quem lembra de Vespa, quem lembra de outras marcas aí, vai saber que scooter não é novidade. A novidade foi a adequação do câmbio CVT. Quem tem uma Vespa fica se gabando, né? Eu tenho uma scooter, não tenho uma Vespa. Mas é bem show de bola mesmo. E a questão da scooter, agora só pegando o embalo no JASO MB, né? Importante, por que ter essa diferenciação? Primeiro porque a caixa de marcha não está ali dentro. Não se exclui, importante lembrar, algumas scooters têm sim uma caixa de transferência no disco, nas polias de transferência, e vai um óleo ou 7590 ou 85-140, né, ou 75-140, algum desses óleos vai ali, é pouca quantidade, mas vai. Só que o que acontece na scooter, que muita gente negligencia, né, por exemplo, usar um óleo mineral no motor de scooter. Gente, se a gente já está falando de temperatura alta, na scooter que é só aceleração e um montão de carenagem na frente, sintético. Sintético é a solução para scooter, né? Justamente para poder baixar aumentar o limite de resistência de cisalhamento, aumentar o limite de resistência térmico daquele motor e diminuir possíveis desgastes e ruptura, cisalhamento do óleo dentro do motor, né? Então, mais que a JASO MB, acho que a tendência do óleo sintético para scooter ela vai vir mais crescente do que a própria JASO. É uma crescente aí no mercado, esses lubrificantes aí com a norma JASO MB. E que eu te pergunto, dentro dessa questão aí da JASO, você vê alguma perspectiva? Porque assim, eu já vi alguns manuais, né, poucos que eu cheguei a ver, motocicletas de maiores cilindradas, já exigindo um JASO MA2. Né? Você vê uma perspectiva de tendência das montadoras fixar o limite máximo ali para JASO MA2? Sim, tem, porque as embreagens hoje estão mais sensíveis, né? Agora eu vou pegar um tema aí com o PH. O PH é um preparador de Osasco que eu conheci, ele tinha uma questão com Ducati muito grande. E alguns mecânicos que vão estar ouvindo isso depois vão poder falar isso. A Ducati ela tem um câmbio bem mais sensível, né? E depende do tipo de lubrificante que você põe, aquilo vira uma pedra. Né, é difícil de engatar, ela não sai muito fácil, né, ela fica meio desconfortável, punho duro. E ele falando assim, né? Pô, troquei o óleo e a Ducati parece que trocou o câmbio, né? Eu falei, sim, tem lá, tem lá o seu segredo. Colocou um reboque atrás dela. Tem lá seus segredos, mas o que acontece? A sensibilidade em relação a câmbio e embreagem, conforme as motos vão evoluindo, ela acaba tendo também uma necessidade maior. Por exemplo, já tem mais de 10 anos isso, mas pouca gente comenta. Existe já câmbio DCT para moto. A Honda é uma pioneira nesse mercado, principalmente no Brasil. Imagina, é um câmbio de dupla embreagem. Isso para dar problema é fantástico você errar a mão no óleo. Então o nível de controle de fricção, tanto para aceleração, para troca de marcha, para o momento de parada, isso tudo, quanto mais controlado for, mais garantia você tem do funcionamento da embreagem. Então sim, é uma tendência, principalmente para as motos de alta cilindrada e com maior nível de tecnologia envolvido, né? Outro exemplo que eu cito, por exemplo, é a própria Harley Davidson, né? A Harley ela tem três caixas distintas, né?
Então, ela é o motor, a caixa primária e o câmbio. Isso não desfaz a necessidade de controle. Para o motor, ela nunca pediu JASO, a Harley, né? Pelo contrário, a Harley também, eu tenho alguns colegas aí, o Paulinho Racing, Paulinho Ren, do Garage Ren, que é um cara que eu conheci e fiquei admirado com o trabalho dele. Outros caras que mexem, o Jorge também, o Ricardo da Tarde, que mexe com os dois níveis de moto, enfim. Foram coisas que a gente foi conversando. E a Harley tem essa característica de, para o motor, ela não pedir nada de JASO. Por quê? Onde está a embreagem dela? Na caixa primária. Então, o controle dessa caixa primária é realmente uma necessidade de controle de fricção, né? Já para o câmbio especificamente, não. Então, quando você parte tudo isso para o sintético, e aí falando um pouquinho de Harley agora, o que você faz? Você acaba diminuindo a operação de trabalho daquele conjunto e dando mais controle de embreagem para uma moto que é pesada, que é um motor mais bruto, você consegue ter o quê? Uma suavização na troca de marcha, uma condução um pouco mais confortável. Então, essas coisas têm que ser medidas de acordo com o equipamento que você tem, né? Quando a gente fala disso não menosprezando, mas quando a gente fala disso numa moto pequena, de um condutor que realmente cuida da tua moto, ele sente isso, porque o cara roda às vezes 1.500 quilômetros em uma semana, né? Então, é importante o controle de atrito na embreagem, sim. E lembrando, né, que o custo de uma embreagem, mesmo para moto pequena, não é barato. 200, 300 reais para fazer uma manutenção pequena, né? E foi muito bom, muito importante você ter comentado nesse ponto aí dessas novas, essa questão da dupla embreagem, né, das motocicletas, né, que óbvio, assim como nos veículos, tem ali uma exigência muito grande, né, dos componentes e uma tendência de quebra, né, é fato, né, muito maior, porque ela vai te entregar muito mais potência, né, mais rapidez ali de engate, né, as trocas mais suaves e mais velozes, e isso vai ter um preço, né, se a pessoa não manter um produto de qualidade. É exatamente isso, assim, e eu falo, outra coisa que eu sempre cito, né, não é o custo, às vezes muita gente faz conta do custo, mas esse óleo é mais caro, é mais caro que B. Quanto que custa o componente? Qual que é o resultado de não fazer o certo, né? Ou então é o contrário, né? Eu tenho esse óleo que é o original, aí o cara vai lá e compra a vela paralela. Peraí, então qual é o seu conceito de manutenção, né? É 2 pesos e 2 medidas, né? É complicado, exatamente, né? Mas é legal, é um mercado assim. E outra coisa que se dá pouca importância, mas que também é muito, muito importante na condução de uma motocicleta, por exemplo, né? É o óleo de suspensão. E é um item de segurança, tão importante quanto o freio, né? Pouca gente acelerar troca. É muito bom. Pouca gente troca. Ou põe qualquer coisa, põe fluido 68, põe ATF. Esse é outro cara que eu chamo, eu chamo a atenção para quem usa justamente por causa disso, porque é um item de segurança, gente, não é porque é mais caro ou mais barato, não, é um item de segurança. E mais uma vez o índice de viscosidade fala muito alto na aplicação, porque é um óleo que sofre muita compressão e expansão, é onde dá estabilidade de condução e manter isso em ordem é muito importante, né? A gente costuma, quando vai apresentar a nossa linha, a gente fala, olha, cara, ok, eu quero a viscosidade tal, tal e tal. Eu falei, tá bom, vamos olhar por dentro e vamos ver o índice de viscosidade. Vamos ver o que você precisa, de viscosidade ou de índice de viscosidade. O nosso, por exemplo, você conhece bem esse tema, o nosso tem cerca de 157 de IV, ou seja, o limite de resistência térmica para compressão é altíssimo, né? Uhum. E até aproveitando essa questão que você falou aí dos fluidos de fork, né? Tem muita gente fica na dúvida qual produto colocar, porque muitas vezes se encontra diversas viscosidades, nem sempre é informado no próprio manual a viscosidade ideal, né? E isso vai também depender muito da onde você utiliza a motocicleta, né? Corrida de motocross é um tipo de fluido, você quer uma suspensão às vezes mais suave, né? Ou você precisa de uma suspensão mais dura, né? Dependendo do regime que você faz. Só para ter uma ideia, você sabe dizer para nós, por exemplo, linha de competição, MotoGP, né, que a gente focou bem aqui, sabe dizer qual que é o tipo de fluido para garfo que é utilizado lá?
Eles usam basicamente o 10, né? Não é sempre, obviamente você tem essa diferenciação, por exemplo, temperatura de asfalto, como é que a moto foi regulada, se mais baixa ou mais alta. Entre o 10 e o 5, dependendo da competição em si, né? Mas usam-se, obviamente, essas duas viscosidades dentro do que ela trabalha a 100 graus. É importante você, na hora de selecionar isso, né? Não adianta você ter viscosidades primárias altas, né? O que você vai ter é a tua temperatura, a tua carga de trabalho próximo dos 100 graus. Isso que é importante dentro de um óleo de suspensão, né? Obviamente a traseira sofre menos, mas a dianteira ela tem muito mais impacto com isso, né? Vai fazer curva, os garfos oscilam diferentes, né? Então vai frear, vai tudo para frente de uma vez, vai acelerar, vai tudo para cima de uma vez. Então a frente da moto sofre muito, né? E é interessante ver isso, né? Também alguns preparadores, eu não sabia nem que tinha isso, né? Preparador específico de suspensão, conheci alguns, conheci muita gente no Brasil aí, até através da equipe que a gente apoiou o ano passado, que foi o pessoal da equipe Luvisotto, que cuidava, entre outros, da moto do Fábio Floriano. Ele me apresentou um cara no Sul, chama Chiru. Simplesmente o cara tinha um laboratório de suspensão lá na oficina dele. Eu fui visitar, né? E, meu, só faltava para ele, acho que ele queria um dinamômetro de motor de bancada, porque até o dinamômetro de suspensão ele tinha. E ele falando das regulagens, o próprio PH é outro cara que mexe muito com suspensão, tem o pessoal da Spot Riders também em Campinas que mexem, Hortolândia que mexe bastante. Enfim, tem bastante gente que já está envolvida com isso. E sentem essa diferença, né? Com o limite de resistência, e você pode comparar com marcas, né? A própria estrutura, Öhlins e outras marcas conhecidas na suspensão, você vai ver que os limites de viscosidade são maiores, né? Justamente para poder suportar isso. Então a viscosidade em si é difícil determinar, Entendi. mas quando você vai, por exemplo, para o serviço pesado, vai variar ali no 10 e o serviço, eu costumo dizer que o peso é 10 e a velocidade é 5, mais ou menos, né? Não dá para generalizar, mas dá para seguir essa Entendi, matriz. uma concepção. Uhum. Até tem um pessoal perguntando aqui, para a linha off-road, você teria uma noção de horas para troca do fluido de fork, de garfo aí? Tem alguma estimativa? Óbvio que tudo depende de condição de uso e tal, mas algo assim, mesmo que superficial, para o pessoal ter uma ideia? É difícil, eu não tenho, porque assim, eu já ouvi falar de 1000 horas, já ouvi falar de 600 horas. O difícil é você determinar como é que essa suspensão está regulada e como é que é o uso dessa moto, né? Eu fico devendo essa informação para vocês porque ela não é padrão, gente. E outra, de suspensão para suspensão, vocês têm comportamentos de compressão e expansão diferentes. Né? E aí precisa saber se tem auxílio de gás, não tem auxílio de gás, é só por anel e flauta, tem mola interna, tem mola externa. É uma série de elementos aí que mudam. Né? Posso dar uma sugestão aqui, ó, o pessoal que às vezes faz o acompanhamento, né, na competição, ganha tempo, não vou falar perder tempo não, ganha tempo, faz uma análise dos fluidos que vocês vão trocando, né, e vai tendo ali o seu próprio histórico, né, de desempenho, né, e aí você vai tendo uma comparação, ou não, aqui funcionou, a durabilidade dele foi maior, menor, você vai conseguir ter isso com análise do fluido, viu, galera? Silvio, a gente está chegando quase aqui na reta final da nossa live, está muito Olha boa, isso, tá? Quero nem passou. agradecer a todo mundo que está aqui. Já quero deixar um recadinho antes, né? Aproveitar que tem bastante gente aqui na live. Pessoal, todas as lives que a gente for fazer, 24 horas antes, a gente deixa um cardzinho lá no nosso store. Por gentileza, quem quiser participar, deixar as perguntas lá, porque às vezes aqui as perguntas nos comentários a gente não consegue ler. Vai lá, faça a sua pergunta referente ao tema que a gente vai tratar na próxima live, tá ok? E vou te colocar aqui, né, num contexto final, Silvio, uma dúvida muito frequente, tanto de moto de alta cilindrada ou baixa, você está num ambiente de alta temperatura, região mais para o nordeste aqui do nosso país, principalmente, temperaturas ali, né, na casa dos seus 40 graus ou até mais, temperatura ambiente, falando só do calor, né, do frio a gente já sabe, né, mas queria só palavra com respeito a isso, só do calor. Interfere na viscosidade do lubrificante, o pessoal muitas vezes quer colocar, vamos supor, recomendam 10-30.
Ah, mas aqui é muito quente, aqui é 40 graus na sombra, eu posso pôr um 20-50? Eis o problema, gente. A gente está. Essa questão da temperatura, ela tem que ser levada em conta da temperatura de trabalho do motor, não do teu ambiente externo. Se o teu ambiente externo e o motor é tão sensível, normalmente o manual te dá 2 viscosidades. Porém, o que acontece? Você sair, por exemplo, de um 10-30 e colocar um 20-50, existe 2 problemas muito graves. Primeiro que você está saindo, o 10-30 dificilmente ele é mineral. E dá trabalho fazer um 10-30 mineral, gente. Não é fácil. É muito mais fácil fazer um 10-30 semissintético. O que você faz com o semissintético? Você está aumentando o limite de resistência ao calor e ao cisalhamento desse óleo. Quando você sai dele e vai para o mineral, esse é o primeiro passo. Você já perdeu essa resistência ao calor que você está dizendo que você quer ter, né? Outra coisa, em dados reais, para vocês entenderem como é que funciona. Se eu tenho um projeto que está desenhado para ter uma função 10-30, segundo a classificação SAI J300, né, que são a classificação de índice de níveis de viscosidade, um óleo que tem 10W30, vamos esquecer o 10, mas vamos falar só do 30, que seria a temperatura mais próxima do trabalho possível, ele vai ter uma viscosidade média, vou até pegar aqui para não falar errado, entre 9,3 e 12,5 centistokes. Esse é o range de um 10, de um 30 no final, né? A 100 graus ele vai ter essa temperatura. Quando você faz, e aí o motor está desenhado para passar um óleo com essa espessura, com essa viscosidade. Quando você vai para um 20-50, sabe o que você faz com o seu motor? Você passa a ter uma película que ela varia de 16,3 a 21,9. Ou seja, no melhor dos casos, você está tendo um incremento de 30% no filme e no pior dos casos, de quase 100% da espessura do filme de óleo que o teu motor está desenhado. Ou seja, só na troca do óleo você está gerando mais temperatura, né? Então, você está plantando um problema aí. Você está plantando um problema que você acha que você está resolvendo. E aí você fala assim, mas o 10-30 não aguenta. Pelo contrário, o 10-30 aguenta sim, porque o limite de resistência, por ser semissintético, é maior do que o mineral, né? Obviamente, a temperatura externa influencia no sentido de você ter uma troca menor de calor com o ambiente para refrigerar o motor. Mas o teu problema de temperatura está dentro do motor e não fora, né? Então, passar por esse teste de manter a viscosidade sempre ideal e evoluir na base do produto te traz muito mais resultado do que aumentar a viscosidade. Maravilha. É o que eu sempre às vezes comento com o pessoal, né? Falou, a viscosidade externa é 40 graus, falou, mas seu motor chega a 100 graus, certo? De funcionamento. Lá fora tá mais fresco do que lá dentro, né? Então, o pensamento, né? O pessoal às vezes tem essa percepção, mas a gente tem que deixar isso claro, né? Adorei a sua abordagem aqui. Quero já te agradecer, Silvio, mais uma vez por ter aceito o convite, ter participado aqui das nossas lives no Instagram. Amanhã a gente tem nova live aqui, viu, galera? Fica ligado. Às 20 horas a gente está aqui com o Rafael Carvalho, tá? Da Total. E a gente vai bater um papo também muito legal. E, Silvio, quero deixar aqui espaço para você fazer dar suas palavras finais. Pode deixar seu contato aí com o pessoal. Às vezes o pessoal quer entrar em contato contigo. Fica à vontade. Temos, acho que uns 2 minutinhos aqui. Não, legal. Então, mais uma vez agradecendo aí todo mundo que participou. Obrigado pelas divulgações que foram feitas aí, gente. Apoiem bastante o trabalho do Fabrício aí, porque realmente é um trabalho sério. Gosto muito de ver a forma como ele aborda as diversas marcas, os diversos produtos. Esse foi o nosso primeiro contato, inclusive, e obrigado mais uma vez por essa abertura. Agradecer a todo mundo que participou, o pessoal que acreditou na marca como uma opção premium para o mercado e continuem fazendo cada um suas experiências. A proposta nossa é sempre, cara, tire a sua conclusão do uso do óleo, não vá falar todo vendedor vai falar que seu óleo é bom, né? Eu sempre falo isso. Para mim é muito mais importante que os consumidores e os parceiros sintam isso, né? Lembrando que a Repsol não faz só óleo de moto, né? A gente tem uma linha de transmissão bem completa para o mercado brasileiro, mundial também. Trabalhamos com a linha diesel, trabalhamos com linha industrial, com óleos hidráulicos, estamos com projetos novos. A ideia é crescer, óleo automotivo também, com várias homologações. A gente está realmente aqui no Brasil para ficar e é um projeto que eu pessoalmente estou tocando, sou responsável por ele aqui
e estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo. Então, obrigado a todo mundo aí que participou, de fato, e mais uma vez, Fabrício, obrigado da abertura e da confiança aí no trabalho. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos, obrigado a você mais uma vez. Silvio está chegando no finalzinho, agradecer o Marcelo Beltrán que estava presente aqui na live também, dando seus comentários ali. E a gente já está encerrando, galera. Muito obrigado, aguardo vocês amanhã, né? E até mais. Valeu, forte abraço.